A investigação e produção desta série são financiadas por bolsas internacionais de apoio ao jornalismo de investigação. Sem elas, seria impossível ter uma equipa de jornalistas, produtores de som, designers, músicos, revisores, artistas plásticos e tradutores a trabalhar nos 6 episódios de País de Incendiários, que agora vai poder ouvir. Em Portugal, não existe qualquer apoio a projetos de jornalismo como a Divergente, que contam histórias profundas, complexas e abertas a todas as pessoas. E por isso, para podermos continuar a revelar histórias que contam silêncios, precisamos do apoio de quem acompanha o nosso trabalho. Queremos que as contribuições mensais nos ajudem a manter a equipa, a pagar salários. Para apoiar a Divergente, basta ir ao nosso site, divergente.pt/contribuir. Não demora mais do que 3 minutos. No caso de já ser nosso contribuidor mensal, obrigado pela confiança. Boa escuta! Isto é uma zona bastante povoada, tem uma fábrica ali de um grupo francês no meio dos eucaliptos. Isto são casas. Vazio. Não, vazio ou pelo menos não se vê viva alma, já viste? Esta gente já está no Douro. Olha, isto tem aqui umas cerejeiras impecáveis. Olha esta cheia de flores. Isto são umas encostas. Olha aqui, madeira à farta. Sim, mas já viste, não encontramos um único caso de madeireiros no tribunal. Um único. Este sítio é bonito. Mais ou menos estes pinheiros, estes eucaliptos. Se a gente parasse aqui, vamos a pé. Olha, os cafés estão todos fechados. O café da entrada tinha gente com ele. Muitas vezes está sempre a falar dos incendiários, isto e aquilo, mas nunca ninguém vai falar com as pessoas que põem fogo e tentar perceber porquê. E é por isso que nós estamos aqui. Num dia quente de verão, na beira do rio Severo, a olhar para a encosta acabada de arder do Castelo de Marvão, lembrámos-nos de fazer uma reportagem sobre incendiários. Ao escutar os boatos de fogo posto que corriam nas margens do rio, e depois ao ler as notícias, que não adiantavam grande coisa sobre a causa do incêndio, deu-nos esta vontade de ouvir e tentar perceber o que leva alguém a pôr fogo. Mas não sabíamos por onde começar, nem como chegar às pessoas. E pareceu-nos boa ideia passar o resto do verão a ler o que nos média tinha sido publicado sobre incendiarismo. Lemos centenas de notícias e um sem fim de editoriais a pedir o endurecimento de penas. Mas não encontramos uma única história de vida ou uma reportagem aprofundada. E a conclusão a que chegamos foi a de que a maioria dos artigos são cópia dos comunicados que a polícia judiciária faz quando apanha alguém e o leva preso. Depois, olhamos para os números e andámos às voltas com a tabela de Excel onde estão registados todos os incêndios ocorridos em Portugal, o país que mais arde na União Europeia. Decidimos entrevistar quem apura as causas de fogo em Portugal, quem publica as estatísticas e os responsáveis pelas medidas de combate ao fogo. Este primeiro episódio é sobre isso. Nos restantes 5 episódios, fazemos-nos à estrada. Entrevistamos dezenas de pessoas, entramos em muitos tribunais, lemos centenas de páginas de processos de crime. De norte a sul do país, falamos com polícias, bombeiros, médicos, técnicos florestais, responsáveis políticos, mas, sobretudo, falamos com incendiários. Este não é apenas um retrato de quem põe fogo. É o retrato de um país. E é um retrato de onde ninguém sai bem. É a história de um país que abandonou grande parte do seu território e ali deixou desprezada parte da sua população.
Eu sou o Manuel Bivar. Eu sou a Sofia da Palma Rodrigues. E este é País de Incendiários, um podcast de investigação da revista Divergente. Primeiro episódio. Portugal chama. E vamos aqui do lado esquerdo, está bem? Que assim Tá bem. vamos já à sala. Querem ir lá ir, não está? Sim, sim. Veja lá, não tropecem nos figos. Tínhamos lido um estudo de apuramento de causas. Em novembro de 2023, fomos a Viseu, ao Comando Distrital da GNR, o local onde se formam os guardas que investigam as causas dos incêndios em Portugal e onde funciona um centro de videovigilância. Pronto, aqui é a nossa sala de situação. No fundo é o centro nevrálgico de controle de toda a nossa atividade operacional policial, não é? Camaradas, viva! Temos aqui Bom dia. temos aqui uns senhores jornalistas que vêm Olá, bom só dar aqui uma espreitadela ao nosso sistema de videovigilância florestal. Vamos ligar aqui. Pronto, este é um sistema de videovigilância florestal que é operado através desta sala. E no fundo, a partir daqui conseguimos fazer zoom para vários pontos. As câmaras rodam num ângulo de 360 graus e dão-nos aqui uma panóplia de informações. Inclusivamente tem um sistema que, de uma forma automática, detecta uma coluna de fumo. Tínhamos lido que a maioria dos fogos em Portugal são queimas e queimadas, pequenos descuidos. Fogos expostos para queimar restos de lenha e vegetação que por vezes se descontrolam. Numa sala cheia de câmaras e computadores, entrevistámos Luís Ribeiro, chefe do SEPNA, o serviço da guarda responsável por apurar as causas de fogo em Portugal. As queimas sobrantes são as principais causas, são cerca de 43% das causas de incêndios no nosso país. Portanto, e nós temos que conseguir explicar às pessoas que existem outras formas de eliminação desses sobrantes que não apenas pelo uso do fogo. O discurso do chefe do SEPNA ia ao encontro da estratégia do governo que desde 2017, depois de Pedrógão Grande e dos grandes incêndios da região centro, se focou sobretudo na prevenção e criminalização das queimas e queimadas. E, por exemplo, relativamente ao incendiarismo, vamos a um ano mais recente, 2021, o incendiarismo de fogo posto por incendiários representou 36,9% do total de área ardida. Do total da área ardida? Total, não quer dizer que seja do número de incêndios, não é? Não, portanto, foi do total da área ardida. Cerca de 20% mais ou menos. Sim, mas 36,9% da área ardida em Portugal em 2021 Correto. foi fogo posto. Ok. As tabelas de Excel mostravam que as queimas e queimadas eram a principal causa dos incêndios. Mas um dia antes de falarmos com Luís Ribeiro, tínhamos feito um exercício. Em vez de olhar para as ocorrências, tentámos perceber qual a causa que a cada ano mais terra faz arder. E o incendiarismo era o responsável pela maior parte da superfície queimada. Qual é a relevância, em termos de relevância, olhar para a área ardida e para o número de ocorrências? Porque, por exemplo, eu quando comecei a olhar para os números, enquanto pessoa que não percebe nada disto, para mim é mais relevante perceber que ardeu uma quantidade de floresta gigante do que saber que existiram 20 pequenos fogos que queimaram as silvas à porta de casa. Bom, a área florestal queimada tem a sua relevância. O número de hectares, no fundo, a área florestal não é o termo mais correto. Tem a sua relevância, que é um facto. É lógico que nós não queremos que o nosso país arde. Isso pode ter, eventualmente, algum reflexo para se pensar em termos do que é que falhou, eventualmente, no combate.
no combate, ou aquilo que falhou ou aquilo que não falhou, porque... Luís Ribeiro não tinha resposta para a nossa pergunta. E esta sensação de que a estatística mostrava um cenário para o qual ninguém tinha olhado viria a repetir-se mais vezes. Há uma dissonância. Portanto, aquilo que a sociedade pensa que são as causas, não são as causas. E isto também um bocadinho por via daquilo que passa na comunicação social. Não é? A primeira pessoa que entrevistámos para esta reportagem foi João Pinho, responsável pelo Programa de Fogos Rurais do ICNF, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que gera base de dados de todos os incêndios. E tal como fizemos com Luís Ribeiro, da GNR de Viseu, perguntámos sobre a importância do incendiarismo em Portugal e falámos de números. Mas João Pinho dava-nos a entender que muitos dos incêndios identificados como fogo posto eram alarmismo social e tinham outras causas. Um repórter chega a um jornalista, chega a um incêndio, investiga um bombeiro que está estressado, ou um popular que anda ali, não sei o quê, não faz a mínima ideia, e é quase tudo fogo posto. Não é? Os incêndios às 6 da manhã. Como é que apareceu um incêndio às 2 da manhã, às 6 da manhã? N causas. Há N causas que explicam perfeitamente isso. Um exemplo. Um cidadão passou numa estrada florestal a fumar. Deitou a beata. Estava muito calor, não havia vento. À noite há ventos locais. Ventos de montanha. Brisas de montanha. De noite é de cima para baixo, de dia é de baixo para cima. O cigarro ficou ali a moer. Às 2, às 3 da manhã levantas um vento muito forte. É o suficiente para acionar. Mas, por exemplo, eu estou a dar um exemplo. Essa percepção social existe, mas os números, olhando para eles, também corroboram. E lá está. E se nós formos eficientes na diminuição das outras causas, vai aumentar. A percentagem vai aumentar. E pode dar a noção errada, cada vez há mais incendiários. Pode não ser. Mas temos que ver isso com o número de incêndios e também... Exato. Mas nós analisamos o número de incêndios, certo, e não a percentagem. O que o técnico do ICNF queria dizer é que, ao reduzir outro tipo de fogos, o incendiarismo ganhou relevância nos números totais. Mas os dados mostravam o contrário, que o número de incêndios intencionais tem sido constante ao longo dos anos. Estes números são divulgados no site do ICNF todos os anos. Vamos sim. Então vá. Até já e obrigado. Pronto, já temos ali os nossos técnicos na parada. Já estão lá à nossa espera, é só arrancarmos. Quantos técnicos é que vocês têm aqui na área, a fazer temos... esse trabalho? Ora, cerca de 25 a 30. Estamos de volta a Viseu. Desta vez para ir com Luís Ribeiro até Sepões, onde tinha havido o maior incêndio do distrito em 2023. Respirar? É só eucalipto. Não, então é pinheiro. Aqui é pinheiro, lá em cima é eucalipto. Lá em ali à cima? frente. Mas ainda queimou aquela pinos. faixa. A nossa... Não queimou aquela. Não A foi nossa aquilo, foi floresta o quê? portuguesa. 70 hectares. Não, estava a ver, é que vejo bem uma faixa ali isolada, ali no meio daquilo. É daqueles incêndios que nós chamamos incêndios em vale encaixado. Estávamos ali para tentar perceber como é que se identifica a causa de um incêndio. E para isso, contámos com as explicações do sargento-chefe Aguiar e do mestre florestal Rui Carvalho. É importantíssimo as equipas de investigação deslocarem-se o mais rápido possível para o ponto de início, porque é no ponto de início que nós vamos centrar a investigação. Se há meios de prova, é lá que eles estão. O senhor há bocado estava a dizer que, sendo junto de uma estrada, eu estava a perguntar porque é que não podia ser uma beata, não é? E a justificação que estava a dar era ao local, interessante. fizemos a medição das condições meteorológicas e calculamos a umidade dos combustíveis e sabemos que a umidade que estava naquele momento, que não era possível uma beata ignir os combustíveis finos e mortos. A umidade estava mais elevada. E não encontramos a beata. E não encontramos também uma beata na zona quando fizemos a busca fina.
No terreno, o mestre Rui Carvalho explicava-nos ser muito difícil confundir um incêndio provocado por uma beata com um fogo posto por um incendiário. Exatamente o contrário daquilo que João Pinho nos tinha dito no ICNF. Ficámos confusos e cada vez mais curiosos por ouvir pessoas acusadas de pôr fogo, de saber quem eram e perceber que motivações tiveram. E uma boa maneira, achámos nós, foi começar pelos tribunais. Este é um dos depósitos de arquivo que nós temos, podem entrar, sejam bem-vindos. Obrigado. Não faltam... Sim, levamos logo 2 ou 3, porque eu tenho um carrinho de transporte de... Não faltam processos aqui. Não, isto é só um depósito. Pronto, os processos estão todos aqui. Qual é que querem começar primeiro? É indiferente? Portanto, aqui, estes de cima, ou é tudo? Tudo, Até aqui. Sim. Ok. Então... Quando acabarem, depois vão-me chamar e viemos cá outra vez. Está bem. Está bem. Na altura não ajuda muito. Ai. Não é só eu. Dá cá que eu levo Vai este. para nesse. Ponha-me esse Qual aqui. é esse? É o... não é igual. Às vezes podia-se ter despernado. Pedimos acesso aos processos de pessoas condenadas pelo crime de incêndio florestal em várias comarcas do país. E no meio de toneladas de papel, encontramos muitas histórias de incendiários. Mas a maior parte do tempo que passámos enfiados nos tribunais foi a ler sobre gente acusada de pequenas queimas e queimadas. Pessoas que muitas vezes fizeram os pedidos a que a lei obriga, que chamaram os bombeiros quando o fogo se descontrolou e até o apagaram com as próprias mãos. E que ainda assim passaram meses ou anos a responder ao tribunal. Olha, o senhor tem conhecimento da acusação, sabe quais são os factos pelos quais hoje está aqui a ser julgado? Não é preciso eu ler novamente? Eu acho que não. Não? Pronto. Então vamos, o senhor quer falar sobre isto? Quer nos contar se corresponde à verdade? Eu só posso contar. Então, olha, o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha cortado lá umas silvas num pinhalzito, à beira da estrada, à beira onde passa a via. E mais tarde, lembro-me de queimadas que estavam secas, vou assim, agora estão secas, ardem bem e tal. Cheguei no lume às silvitas. Mas, aquilo, quer dizer, nunca pensei daquilo se alampar. Já havia lá umas gestas perto e o lume chegou lampou as gestas. Eu ainda tentei tal, mas já não pude. Ontem queimou então o lume foi por essa verba acima, que é um talude encostado à estrada, e chegou aos pinhais, esse pinhal do vizinho, chegou ao pinhal dele. Mas, pronto, foi o que aconteceu. O que estamos a ouvir é o julgamento de um homem acusado do crime de incêndio florestal. Uma queima feita em março para iluminar silvas, quando não costuma estar calor. Nem os fogos, à partida, são muito perigosos. E aqui queremos deixar uma nota. Não vamos identificar pessoas nem lugares, nem nestes áudios, porque só tivemos acesso a eles com essa condição, nem nas entrevistas com incendiários, que serão ouvidas ao longo desta série. Olha, porquê que a seu ver o fogo o senhor descontrolou a fogueira? Porquê? Porquê que a seu ver, tem que ir para ali. Não estou fogo. Porquê que a seu ver o fogo deflagrou? Flagrou porque não sei lá alguma coisa acendeu esse lume, as gestas estavam perto, lampou para as gestas. O senhor não limpou o terreno à volta, foi? O senhor não limpou o terreno à volta? Eu nunca pensei dele, o terreno de volta perto estava limpo. O senhor foi para as gestas? O senhor andava lá sozinho? Andava. O senhor já sabe que tem uma idade que não tem a responsabilidade necessária. Senhor, já há 2 anos, agora já sou mais velho. Mas não vai voltar a fazer isso, pois não? Olha. Ou vai? Ouça lá, eu só escolhava para o fogo e vinha lá que era lume. Não é essa a pergunta que eu estou a fazer ao senhor. Diga. O senhor não volta a fazer estas coisas sozinho, pois não? Eu acho. Não tem essa intenção. Só achando que a cabeça bem. Isso é outra questão. Isso é outra questão. Eu não queria mais nada.
E por queimar acidentalmente 1.400 metros quadrados, sem causar danos de maior, este agricultor de 76 anos foi condenado a 700 € de multa pelo crime de incêndio florestal. Para perceber a estratégia do governo em relação às queimas e queimadas, em março de 2024, tentámos entrevistar Tiago Oliveira, presidente da AGIF, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, o Instituto do Estado criado em 2018, depois do incêndio de Pedrógão Grande. Como resposta ao pedido de entrevista, recebemos um convite para ir assistir ao lançamento da nova campanha Portugal Chama, uma campanha publicitária massiva que desde 2018 passa por todas as televisões e rádios e incita a ter cuidado com o fogo. Portugal chamou. Os portugueses ouviram. E todos juntos Reduzimos para metade. Aceitámos o convite e fomos ao lançamento da campanha. Tudo estava impecavelmente organizado e, nesse mesmo dia, as televisões e os jornais repetiram sem qualquer análise os números que ali tinham sido apresentados e que anunciavam a diminuição do número de fogos em Portugal. Foi lançada esta quarta-feira a campanha Portugal Chama. O objetivo é despertar consciências para que o comportamento individual não ponha em risco uma população e um país. É que o verdadeiro combate aos incêndios está na ausência de ignições. Uma estratégia, mais uma vez focada nos acidentes e descuidos. Oh, Alzira, tens autorização para fazer essa queima? Autorização? Alzira, ouve-te. A prevenção começa em ti. Esta nova campanha, imaginada pela agência de comunicação Havas, está no ar entre 2024 e 2026. E nós vamos pôr Portugal inteiro a chamar a atenção a si próprio para a prevenção dos incêndios. Terá um custo de mais de 2 milhões de euros e foi apresentada no evento pelo publicitário Gonçalo Paiva. E como é que vamos fazer isso? Começámos por criar 6 personagens que espelham os principais públicos da nossa comunicação: o Jaime, a Alzira, o Pierre, o Paulo, a Madalena e o Pedro, e colocámo-las todas em situações de perigo de incêndio, seja na prevenção, na ignição ou na proteção, a serem chamadas a atenção por um outro ele ou ela, ou seja, a sua consciência, para que tomem a decisão correta. Os filmes da nova campanha Portugal Chama foram gravados numa quinta do Minho, com lameiros verdes, florestas de carvalhos e alamedas de bonitas árvores. Os atores tinham quase todos à volta de 40 anos. Um retrato que está muito distante da realidade. Com licença. Não era suposto. Não era suposto. Não era suposto. Vamos lá ver se consigo clarificar. Nós só ontem, devem ter visto nas notícias, que tivemos a Conselho de Coordenação da Agência. Não sei se tem seguido o Conselho de Coordenação da Agência. Com o Primeiro-Ministro, de quem a gente dependia anteriormente. Em junho de 2024, depois da apresentação da campanha Portugal Chama, finalmente conseguimos chegar à fala com o presidente da AGIF. Não foi fácil conseguir esta entrevista. A assessora de imprensa pedia-nos compreensão e justificava-se com a mudança de governo e uma agenda complicada. Mas depois de várias tentativas, num revés de última hora, quando nos preparávamos já para falar com um dos coordenadores regionais da AGIF, recebemos um telefonema a dizer que era Tiago Oliveira quem iria estar presente. Isto começou com esta curiosidade sobre o incendiarismo, por acharmos que o incendiarismo é tratado na comunicação social de uma forma um pouco sensacionalista ou não se trata e não se olha. Pois, e queríamos tentar perceber de facto quem são essas pessoas. O processo foi pedir em várias comarcas do país processos por crime de incêndio e ir consultar os processos e começar a falar com as pessoas ao mesmo tempo que fazíamos a investigação. Com os incendiários, provavelmente. Com os acusados de crime de incêndio. Perceber-se para a AGIF esta questão do incendiarismo. Não é, quer dizer, hoje não era.
Tiago Oliveira explicou-nos que nos últimos anos a estratégia da AGIF foi reduzir o número de incêndios provocados por queimas e queimadas, para conseguir dar resposta a um grande fogo que pudesse surgir. Mas o que nós queríamos mesmo era tentar perceber o que é que a AGIF fez relativamente à principal causa de área ardida em Portugal, o incendiarismo. Só que a nossa tentativa, a partir de 2017, dizer, há 20 mil incêndios, a gente tem que começar a cortar o elefante às fatias. Temos que ter uma campanha super forte a dizer o fogo não são uns malandros dos incendiários de uma seita organizada que andam aqui a meter fogo nisto tudo, somos todos nós que estamos a comportamentos errados. E começou a dizer 60% dos incêndios são provocados por queimas e queimadas. E começou-se a montar uma estratégia de comunicação. Sim, mas em 2017 apenas 25% foram por queimas e queimadas. Peço o seu nome, desculpe. Sofia, não, estamos a conversar, também é bom ir. Não, eu converso, mas se vem com preconceitos para a conversa e está agarrado às estatísticas e não quer ver as estatísticas que eu tenho, que são as oficiais, só está a ver uma coisa pela sua perspectiva, a gente não chega a um encontro. Eu não estou a ver a coisa pela minha perspectiva. As estatísticas que eu tenho são os números oficiais do ICNF. Desculpe. Dos incêndios de 2017 estão aí? Os incêndios de 2017 estão aqui. E quantos é que são contados como incendiarismo? Incendiarismo causa, não é os dados que pronto, dizer. Só os incêndios de 2017, de outubro, os 280 mil hectares que arderam em outubro, são queimas e queimadas. Não é incendiarismo. Não é esses os números que eu tenho. Em 2017, como queimas e queimadas, tenho no total do ano que arderam 37.570 hectares. Eu vou colocá-lo em contato com o Yannick, que é o nosso cientista que anda com as bases de dados para trás e para a frente. E pronto, eu acho que é vamos sair dos números que eu queria só. A entrevista foi tensa e foram muitas as divergências, sobretudo em relação aos números. Como nos sugeriu Tiago Oliveira, falámos com Yannick Lepage, coordenador da área de conhecimento e inovação da AGIF. E os nossos números estavam corretos. Em 2017, as queimas e queimadas fizeram arder 37.570 hectares, enquanto o fogo posto foi responsável por 6 vezes mais área. O que parecia divergir era a forma como queríamos olhar para a estatística. Vocês estão com um viés. Não, mas do ponto de vista, eu sei que você é um incendiarismo. Mas atenção. Não, mas nós, a nossa grande curiosidade nós não estamos com o viés, nós estamos com curiosidade, que são duas coisas diferentes. E aquilo que nos estava a dizer não é verdade. Está a ver, mostra-me lá as linhas de tempo que tem. Então, tenho uma linha de tempo entre 2011 e 2023. Mas a estatística, o mundo não começou em 2011. Sim, mas o que acabou de dizer, a frase que disse foi que em 2017 as queimas e queimadas eram... Deu um número e a única coisa que eu contrapus foi com o número que tinha. Então quer dados? Okay. Os dados estão aqui, tratados, analisados de uma forma científica e tecnicamente consistente. Mas eu acho que... Isto não são dados, desculpe, isto são 10 anos, isto são 11 anos de dados. Isto não tem então, padrão estatístico. Eu acho que temos que chegar também aqui a um acordo, que é nós também analisarmos os dados de uma forma científica, não é? E também as nossas fontes são as fontes oficiais do governo. Portanto, estamos aqui para tentar compreender... Mas está-me a querer levar a dizer uma coisa que eu não lhe vou dizer, que é a maioria da área ardida era de incendiarismo. Bom, mas isso eu não preciso que me diga porque os números dizem. Não dizem, não. Continuamos até hoje sem compreender o porquê desta negação. Mas depois de mais de uma hora à volta dos números, queríamos mesmo perceber se alguma coisa tinha sido feita pela AGIF em relação ao incendiarismo. Voltar ao início da nossa conversa em que dizia que o incendiarismo, quando a AGIF começou, não estava no vosso foco e que agora já está... Não estava no foco. A gente não podia dizer que isto é tudo um bando de criminosos incendiários, porque isso não é verdade. Agora que o problema das queimas e das queimadas está resolvido e há mecanismos legais para o fazer, no verão, os incêndios que sobram são mesmo aqueles dos incendiários. E esses têm que ser objeto de trabalho policial. É isso que eu queria perguntar. Quando esse agora entra no foco da AGIF, era perguntar qual é a estratégia, ou seja, se vai haver um plano focado... Não vai haver, o plano existe, está aqui, página 113. São vários projetos, estão aqui, Plano Nacional. Tem fichas, regular e implementar o uso do fogo, lá está. Regras
para deixar poder arder em alturas certas, nos sítios certos. Há sítios em que é bom uma queimada intensa, há sítios em que é mau. Apoio às populações na redução das queimas e queimadas. E mecanismos de apoio à redução das queimadas. Sim, mas aqui estamos na queimas e queimadas. Aqui, estava a perguntar relativamente reduzir ao fogo. Depois, os que têm aqui no relatório de 2023 que vai ser entregue à Assembleia da República, isto não vai ser publicado para a semana, para não? Não, pronto. Neste relatório que vai ser publicado para a Assembleia da República, nós vamos dizer, há aqui 2 projetos que não andaram. O da saúde, da Companhia da Saúde Mental. É necessário apoio de inserção, de inclusão, de detecção da toxicodependência e das adições. Se as pessoas que vivem no campo, idosas, isoladas, alcoolizadas ou uma juventude, entre aspas, com problemas de adição, não está apoiada e integrada, então isso vai ser terrível. Isto é uma ficha que devia ser feita pela Saúde, está aqui, dono. Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Serviço Nacional de Saúde. Nós ajudamos. Mas isto não avançou. E esta ficha tem que avançar e nós estamos sempre a dizer, todos os anos dizemos, que isto está parado. E está aqui a dizer que a ficha não anda. A ficha não anda. E as consequências disso vão muito além de qualquer relatório. No próximo episódio, saímos dos gabinetes e descemos a sul. No Algarve, vamos ouvir pessoas condenadas por incendiarismo. As primeiras que conseguimos entrevistar. É assim, a minha versão da história é, portanto, o ponto que eu vivi complicado, que é, eu tenho uma depressão e tenho que me tratar, que senão fico maluco. E a gente pensa, bom, o que é que eu vou fazer? Fazer mal. Ocorreu-me esta situação de dar fogo, não sei porquê, pega-se no isqueiro e vamos embora. País de Incendiários é um podcast de investigação produzido pela revista Divergente. Se quiser conhecer os números de que falamos neste episódio e saber mais detalhes sobre este trabalho, pode consultar o site em divergente.pt/País de Incendiários. A pesquisa, as entrevistas e o guião são de Manuel Bivar e Sofia da Palma Rodrigues. A edição de Diogo Cardoso, Luciana Maruta e Pedro Miguel Santos. A montagem de Inês Sambas, a banda sonora de Henrique Silva e Zé Cruz, a edição e mistura de som de Luís Pinto, as ilustrações de Nogueira Lopes, o design de José Mendes, os gráficos interativos de Beatriz Malveira e Rita Costa, a animação gráfica de Pedro Lopes, o desenvolvimento web de Manuela Almeida, a revisão de texto de Teresa Montenegro, a consultoria de imagem de Ricardo Venâncio Lopes, a produção de Ana Pereira e a comunicação de Beatriz Valviesse Dias. A gravação de voz foi feita no estúdio do Fumaça, um podcast de jornalismo de investigação. Até breve. Os números têm a sua manha. São objetivos, mas se os baralharmos e depois voltarmos a olhar para eles, podem contar-nos histórias muito diferentes. Para o fazer é preciso tempo, horas de pesquisa. Só assim podemos continuar a fazer investigações como País de Incendiários, profundas, complexas e abertas a todas as pessoas. Queremos que as contribuições mensais nos ajudem a manter a equipa. Considere tornar-se apoiante regular da Divergente e tenha já acesso ao segundo episódio desta série. Basta fazer uma contribuição mensal no nosso site, divergente.pt/contribuir. A quem já nos apoia, o nosso obrigado.